Oi, turma, tudo bem? Gente, nós vamos agora iniciar uma nova matéria, não, uma nova parte na nossa matéria sobre o sistema respiratório, certo? Nessa aula, então, eu vou usar o meu computador, tudo bem? Porque eu preciso mostrar umas imagens que eu tenho aqui nele, certo? Vamos lembrar então que o sistema respiratório, ele tem por função fazer as trocas gasosas entre os organismos e o ambiente. Isso quer dizer que o nosso sistema respiratório, ele absorve o oxigênio que está no ar e retira do nosso corpo gás carbônico. Essa troca pelo oxigênio do oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa, nós chamamos de trocas gasosas. E ele ocorre entre organismos e ambiente justamente porque esse gás aqui está no ar e esse vai para o ar, certo? Em alguns seres, turma, a área de troca gasosa ela é um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem de um peixe, né? Eu levanto essa placa que é o opérculo é uma placa óssea. Se eu levanto com uma pinça, como mostra aqui a imagem, eu observo uma estrutura de cor avermelhada que está aqui, que são as brânquias. E essa cor, esse vermelho escuro, quase vinho, significa que ali tem muitos vasos sanguíneos e tem que ter vasos sanguíneos, porque o oxigênio que, no caso, esse peixe retira da água, ele vai ficar retido nas brânquias, certo? E aqui na imagem ao lado, eu tenho a superfície respiratória dos mamíferos, que são os pulmões. Então, aqui se encaixa os seres humanos. Nós temos 2 pulmões, o pulmão direito, que é esse aqui, e o pulmão esquerdo, certo? Bom, os órgãos do sistema respiratório, então, eles são o seguinte, acompanhe comigo. Eu tenho aqui o nariz, certo? Internamente ao nariz, eu tenho 2 regiões chamadas de cavidades nasais. São 2 tubos, um para cada narina. Se eu observo o meu nariz no espelho, eu vejo que tem 2 entradas, né? 2 buracos separados por um septo. Põe a mão aí, ó, no septo do seu nariz. Agora, se suas mãos estiverem limpas, você pode colocar os dedos em cada cavidade nasal. Nós temos 2 que se estendem lá no interior da nossa face, mais especificamente sobre o céu da boca. São 2 tubos chamados cavidades nasais que terminam numa região aqui chamada de faringe. A faringe seria a região da nossa garganta. Então, o ar ele entra pelas cavidades nasais, passa pela faringe, passa pela laringe, a laringe é feita de cartilagem, segue para a traqueia, que também possui anéis de cartilagem. A traqueia se bifurca em 2 ramos, um para o pulmão direito e um para o pulmão esquerdo. Esses 2 ramos são os brônquios. E cada brônquio se ramifica várias vezes em ramos mais finos, que são os bronquíolos. Perceba que o brônquio e os bronquíolos, eles já estão dentro dos pulmões. O pulmão, turma, ele fica localizado no nosso tórax ou na nossa caixa torácica e ele é protegido pelas costelas. As costelas são ossos que protegem os pulmões. Aqui no meio dos pulmões estaria a localização do coração, certo? Bom, vamos ver cada uma das partes do sistema digestório em detalhes. Então, o ar, ele inicia-se o seu caminho através das cavidades nasais. Turma, observe aqui a ponta do nariz. Esse espaço aqui onde eu estou mostrando com a ponta da caneta é uma cavidade nasal.
Aqui seria, olha, o céu da nossa boca, aqui estariam os dentes. Acima, então, é oco, gente, é um tubo por onde o ar passa. O ar, então, ele entra pelo nariz, cai nas cavidades nasais e vai seguir para a faringe. Na cavidade nasal, turma, bem aqui, ó, no nosso nariz, nós temos pelos, cabelos. Há pessoas que têm tanto pelo aqui no começo da cavidade nasal que às vezes até sai, né? Sai para fora do nariz e fica feio, aí tem que aparar. Mas esses pelos, eles têm função de segurar a sujeira que existe no ar, reter a sujeira que existe no ar. Quando a gente passa um dia inteiro numa cidade grande, por exemplo, no centro de uma cidade grande, e aí a gente vai tomar banho, a água quente amolece o catarro que está no nosso nariz, e aí a gente limpa e percebe que aquele catarro ele tá preto, ele tá sujo. Por quê? Porque foi o catarro que ficou retido nos pelos. Então esses pelos, eles seguram sujeira, eles são muito importantes. Não depile dentro do seu nariz, tá, turma? A gente precisa desses pelos, porque se não forem eles, a sujeira vai lá para dentro do meu pulmão. Além das cavidades nasais possuírem esses pelos, elas também produzem muco. Esse muco, gente, é um catarro, é o catarro. Esse muco, ele não é grudento? O catarro não gruda em tudo? Tem gente que come catarro. Pode não, catarro é sujo. Mas esse catarro, que nós chamamos cientificamente de muco, ele é grudento justamente para segurar a sujeira. Então, quando eu inspiro, ó, se o ar tiver poluído, os cabelinhos do nariz, das cavidades nasais e o muco, eles vão reter, segurar essa sujeira, e essa sujeira que muitas vezes tem bactérias, ácaros, poeira, vírus Covid-19, né? Fungos, essa sujeira fica grudada nesse catarro que existe nas cavidades nasais, e aí, gente, eu assoo o meu nariz, jogo esses micro-organismos, essa sujeira com poeira, tudo para fora de mim. Nas cavidades nasais, acontecem 3 eventos importantes com o ar. O ar nas cavidades nasais, ele é umedecido, ele fica úmido, porque dentro de nós tem muita água. Então, assim que o ar entra, ele ganha água, ele fica úmido. Ele fica aquecido, gente. Nosso corpo, ele tem uma temperatura de aproximadamente 36 ou 37 graus. Então, assim que o ar entra, ele adquire essa temperatura. E é filtrado, o ar é filtrado justamente pelos cabelos e por esses cílios que existem nas cavidades nasais e pelo muco. Então, as cavidades nasais, elas são a porta de entrada do ar para o nosso sistema respiratório. E como é o primeiro local que o ar entra, espera-se que realmente seja uma região que segure bastante a sujeira. Gente, poluição do ar é algo muito sério, especialmente aí na cidade de vocês. Nós sabemos que as fábricas tornam o ar bastante poluído. Então, mantenha, né, essas cavidades nasais bem saudáveis para que elas consigam filtrar, limpar esse ar. Certo? Bom, uma vez então que o ar passou pelas cavidades nasais, ele vai chegar na faringe. Aqui no desenho, a faringe é mais ou menos essa região. Turma, observe que a faringe, ela é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, o ar, ele vai entrar pelas cavidades nasais e vai passar pela faringe. O alimento também. Aqui eu tenho a boca, então a comida entra aqui e quando eu engulo, a comida cai na faringe. Então, a faringe, ela é muito importante, porque ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E aí, nós temos o problema do engasgamento. E engasgamento é algo muito sério, especialmente para recém-nascidos. Há crianças, turma, que morrem engasgado com o próprio leite, ou que quando a mãe coloca para dormir, a criança vomita um pouco de leite, né, o famoso gorfo, e aí ela se afoga naquele gorfo e morre.
Perceba que eu tenho duas partes importantes depois da faringe, ó. Essa parte aqui de trás, que tá cortado até aqui, já é o esôfago. A gente sabe lá no sistema digestório que pelo esôfago passa o alimento. Então, a comida foi mastigada, ela foi engolida, passou pela faringe, o alimento segue para o esôfago. O ar não entra no esôfago. O ar, ele passa pelas cavidades nasais, pela faringe e o ar ele vai entrar aqui, ó, nessa região que é a traqueia. Cris, por que então que às vezes as pessoas engasgam? Vamos entender o engasgamento através dessa imagem aqui, tá? Essa imagem, ela mostra as cavidades nasais, ela mostra a boca, ela mostra aqui um bolo alimentar, ou seja, uma pessoa está engolindo uma comida. Ela mostra a faringe, que é a região da garganta, comum ao sistema respiratório e ao digestório. Ela mostra aqui atrás o esôfago e aqui na frente a traqueia, certo? E essa partezinha pequena é a laringe. Gente, nós temos uma região na nossa garganta, lá na faringe, chamada de epiglote. Aqui, ó, epiglote. Ep significa acima, né? Então, tá acima da glote. Então, essa parte aqui, ó, na ponta da caneta, é a glote. A glote é a entrada da laringe. A glote é a entrada da laringe. A epiglote fica acima da glote. Essa epiglote, gente, ela é uma válvula cartilaginosa. O que significa isso? Que essa epiglote, ela é uma porta que abre e fecha. Abre e fecha o quê? A laringe. Então, imagine o seguinte, ó. Você tá mastigando aqui um biscoito, já mastigou bem, já triturou e você vai engolir esse biscoito. Na hora em que esse biscoito estiver descendo, se a epiglote estiver aberta, esse biscoito ele vai entrar na laringe, chegar na traqueia e vai entupir a passagem do ar. Quando isso acontece, quando o alimento ele entra na laringe e vai para a traqueia, você tem o estímulo da tosse. Você engasgou, certo? O seu músculo da barriga, do tórax, ele contrai para cima para você expulsar essa comida que entrou onde não deveria. O caminho desse alimento teria que ser no esôfago, porque a comida vai para o esôfago. Então, esse bolo alimentar, ele tinha que passar aqui, descer, e na hora que ele chegar aqui, essa epiglote fecha, ela desce. Na hora em que a comida tá descendo, a epiglote fecha a entrada da laringe. E aí o alimento só tem um caminho, que é passar para o esôfago. Às vezes as pessoas comem tão rápido e ficam tão desesperadas que não dá tempo da epiglote fechar a laringe. Aí o alimento acaba caindo na parte respiratória, gente. É assim que muitos bebês morrem engasgados com leite. O leite ele entra aqui para dentro. É assim que a gente morre afogado. O que é a morte por afogamento? É quando a gente está nadando, né? E a água entra ou pela cavidade nasal ou pela boca, e essa água entra na laringe, na traqueia e vai parar lá no pulmão. Isso é o afogamento, né? Então, nós temos que entender que a epiglote é uma válvula importantíssima. Ela fecha a laringe para o alimento ir para o esôfago. E ela abre e deixa a portinha aberta só quando o ar é que está passando por aqui. Então, quando eu estou comendo e engolindo, a epiglote fecha a laringe. Quando eu não estou comendo, ela fica aberta para o ar poder entrar aqui dentro e a gente sobreviver, certo? Espero que tenham entendido, porque essa parte é muito importante. E aí, depois da faringe, gente, temos uma região chamada laringe.
A laringe, observe o desenho dela. Ela tá assim branca aqui no desenho porque ela é feita de cartilagem e a cartilagem tem essa cor branca, né? A laringe é a região do nosso sistema respiratório onde existem as pregas vocais ou cordas vocais. Olha como que elas são feias, gente. Parecem cordas de instrumento musical, parece corda de violão, né? E quando o ar ele está saindo do pulmão, ele bate nessas cordas e essas cordas vibram, balançam. E aí a gente emite som, certo? Se você fizer uma pressão aí na sua laringe e conversar, o som ele sai esquisito, porque você está pressionando as suas cordas vocais. Interessante, não é? E essa pontinha aqui, ó, na laringe, deixa eu ver se a outra imagem tá melhor. Não. Essa pontinha aqui, gente, é o famoso gogó, chamado pomo de Adão. Esse pomo de Adão é uma projeção da laringe e ele é mais pronunciado em homens. Graças a Deus, né, gente? Porque eu não queria ter gogó. E é uma característica bem masculina. Tranquilo até aqui? Eu vou dividir o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, vamos lá.